Olá pessoal, tudo bem? Bom, então dando continuidade às nossas aulas de física, né? A ideia é a gente agora começar a falar um pouco de hidrostática, eu dividi em duas partes. Então a gente sai da dinâmica, né? Falando das três leis de Newton, e agora a gente fala um pouco então da parte de hidrostática. Bom, então o primeiro objetivo aqui é compreender aspectos básicos sobre densidade, pressão e pressão atmosférica. Então é isso que a gente vai ver na nossa primeira parte. Então, iniciando aqui com a referência então, de densidade absoluta, né, ou que chamamos de massa específica de uma substância. Já vê que a relação entre a massa e seu volume, então está aqui, é representado por essa simbologia, a gente chama de μ, né, ou seria uma letra grega, vamos assim. Então, densidade, massa sobre volume. Uma observação aqui é que a massa varia conforme a temperatura, né, então, justamente porque à medida que um volume, né, ou uma massa ou um corpo ele sofre variação de temperatura, ele muda seu estado. Então, um exemplo, o volume, né, como é tridimensional, praticamente à medida que a temperatura aumenta, se aumenta o volume. Então, se aumenta o volume, teoricamente vai afetar a densidade. Então, uma relação que a gente tem aqui é que densidade ela é proporcional à massa, se for o caso, e ela é inversamente proporcional ao volume. Então, se a densidade aumenta, o volume diminui, né? E vice-versa. Se o volume, por exemplo, aumenta por causa da temperatura ou diminui, isso vai afetar então a densidade. Então, a densidade aqui varia com a temperatura. Quando a gente entrar, por exemplo, na parte de temperatura, né, a parte de calorimetria, por exemplo, dilatação térmica, então a gente vai falar um pouco disso, né? Vai falar um pouco então, dos tipos de dilatação, né, que sofrem os corpos, e aí a gente vai ver justamente essa parte de dilatação volumétrica. Então, um pouco mais para frente aí. Bom, a gente consegue relacionar algumas unidades, né, de densidade absoluta. Então, pode ser, por exemplo, o que a gente viu em sistema internacional, quilogramas por metros cúbicos. Pode ser também CGS, né, o sistema CGS, que a gente viu lá que é gramas por centímetro cúbico. Pode aparecer também por gramas, né, gramas por litro, né, e entre outras aí. O mais comum é quilogramas por metros cúbicos ou gramas por centímetro cúbico, né, o mais comum de aparecer para vocês aí. Bom, então, só para a gente entender, né, como é que é feito aí os cálculos, né, assim, para adquirir lá ou para ter o conhecimento aí da densidade absoluta, né, de uma substância. Então, um exemplo, né, com o conceito de densidade absoluta em mente, então a gente faz determinar a densidade absoluta de um cubo de chumbo. Então, eu peguei um exemplo aqui de um cubo de chumbo, né, então vai falar que primeiramente deve-se determinar a massa do cubo, então determinar a massa por uma balança. Então, pega um cubo de chumbo, pesa esse cubo, né, e vê, né, justamente a massa, né, do cubo. Então tá aqui no meio da balança. Em seguida, então feita a medição, né, desse cubo, então é adquirido lá, por exemplo, arestas, né, do cubo, as arestas do cubo. E aqui a gente viu que esse cubo ele tem arestas de 2 centímetros. Então o que é aresta? Seria cada lado do cubo aqui, por exemplo. Então a gente mede o volume justamente, né, multiplicando as arestas do cubo, como é tridimensional, então seria lá profundidade, né, comprimento e altura. Então seria essas três grandezas sendo multiplicadas aí. A gente chama de unidade derivada, né? E aí então, elevando aqui a aresta ao cubo, né, então a gente teoricamente tem um valor de 8 centímetros cúbicos. Então 2 vezes 2 vezes 2, é isso que a gente está vendo aqui. Eles estão tendo a massa e o volume, a gente consegue relacionar os dois e achar então a densidade absoluta dessa substância. Então a massa 90,4 e o volume aqui 8,08 centímetros cúbicos. Resolvendo aqui, né, dividindo, então a gente sabe aqui que a densidade absoluta do chumbo, né, vai ser 11,3 gramas por centímetro cúbico. E a observação que a gente viu da temperatura. Então, na verdade, essa medição, né, essa análise foi feita a 20 graus. Então, o ideal é que se tenha uma temperatura estável, temperatura constante. Bom, então a gente tem uma tabela aqui, né, que traz pra gente aqui algumas substâncias, né, e entre as substâncias, né, justamente os cálculos de densidade absoluta,
que foram feitos basicamente como a gente viu anteriormente. Então aqui traz os valores, né? É uma substância específica, do cobre que a gente calculou está aqui, ó. Beleza? É isso, então tem estanho, ferro, magnésio, né? Entre outras aí. Um exemplo. Então, para a gente ver como é que a gente consegue calcular isso. Então, um cubo de níquel com arestas de 2,15 centímetros teve sua massa determinada por uma balança. Então, a massa aqui 89,6 gramas a 20 graus. Então, temperatura constante. Com base nessas informações, calcule a densidade absoluta do níquel a 20 graus. Então, a gente tem a massa, precisa do volume. Então, o volume a gente viu aqui que a gente consegue determinar pelas arestas, né, do cubo. Então, seria lá unidade derivada. Então, profundidade, comprimento vezes altura, né? Então seria lá, por exemplo, 2,15 elevado ao cubo. Então, resolvendo aqui vai dar aproximadamente 10 centímetros cúbicos. Então a gente já tem a massa e o volume. Agora é só aplicar na fórmula que está aqui. Então, densidade absoluta, massa que a gente tem, né? 89,6, está faltando uma vírgula aqui, dividido por 10 centímetros cúbicos. Então, resolvendo isso aqui, 8,96 gramas por centímetros cúbicos, ou aproximadamente 9 gramas por centímetros cúbicos. Então, essa seria, por exemplo, a densidade absoluta aqui do níquel, né, a 20 graus Celsius. Bom, algumas equivalências, né, entre as unidades. Então, algumas a gente já viu, né, no sistema internacional a gente viu quilogramas por metros cúbicos. Pode aparecer também quilogramas por decímetro cúbico, ou no sistema CGS, né, que é gramas por centímetro cúbico. A gente consegue relacionar essas três unidades aqui baseado em algumas lembranças que a gente tem lá na conversão de unidades. Então, 1 kg é igual a 1000 gramas, né, por exemplo. Então, vou pegar aqui um exemplo. Se 1 kg é igual a 1000 gramas, então 1 kg é igual a 1000 gramas. Né? E 1 decímetro cúbico, tá aqui, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, eu tenho 1000 gramas dividido por 1000 centímetros cúbicos. 1000 dividido por 1000 é 1. Então, 1 kg por decímetro cúbico vai ser igual a 1 grama por centímetro cúbico. Né? Um exemplo. Então, aqui, né? Por exemplo, então eu tenho 1000 kg, eu quero converter para 1 kg por decímetro cúbicos. Então, a relação que a gente tem é essa, né? Um metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Então, tá aqui 1000 kg vai ser 1000 decímetros cúbicos. 1000 dividido por 1000 é 1. Então, 1 kg dividido por decímetro cúbico. Então, a gente consegue relacionar. Além disso, a gente tem uma formulinha mais resumida, né? Um jeito mais fácil, mais rápido de converter essas unidades, né? Por exemplo, então, se eu tenho quilogramas por metros cúbicos, se eu dividir por 1000, eu já jogo para gramas por centímetro cúbico, ou quilogramas por decímetro cúbico também. Então, é o gramas ou quilogramas por decímetro por centímetros cúbicos. Se eu tenho gramas por centímetros cúbicos e multiplico por 1000, eu jogo essa unidade de densidade absoluta para quilogramas por metros cúbicos, por exemplo. Então, eu posso pegar daqui, né, multiplicando por 1000 e jogar para cá, ou eu posso pegar daqui multiplicando por 1000 e jogar para cá, ou eu posso pegar daqui dividindo por 1000, né, e jogando para cá, e pegando daqui dividindo por 1000 e jogando para cá. Mas essa é a relação que a gente tem. Então, num caso eu multiplico, no outro caso eu divido por 1000. Deixei aqui alguns exercícios, né, para vocês resolverem, então bem tranquilo. Esse aqui é relacionado ao nosso primeiro caso. Então eu tenho um volume, massa, né, densidade no caso, ele quer saber a massa, bem tranquilo. Então o recipiente aqui tem um volume, né, determinado, tem a densidade, né, ele quer saber também a massa, né, bem tranquilo. Outro exercício aqui que eu deixei para vocês resolverem é justamente essa conversão de gramas por centímetro cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, né, e vice-versa. Então usando aquele método lá de multiplicar ou dividir, né, por 1000, por exemplo. Então vamos pegar aqui, né, o primeiro caso aqui. Chumbo, 11,34 gramas por centímetro cúbicos. Quanto que seria em quilogramas por metros cúbicos? Eu multiplicaria isso aqui por 1000. Então, 11.340 quilogramas por metros cúbicos seria essa resposta. Então, é bem tranquila aí, beleza? Bom, é isso, gente. Então, vou finalizar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente começa com pressão. Então, a gente vai começar a ver lá, falar um pouco sobre pressão, qualquer relação lá que tem, né, entre pressão, né, e as unidades, né, teoricamente, que são trabalhadas com pressão aí. É isso. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.